Bom dia! Bom dia você que tá ao vivo, boa tarde ou boa noite, você que tá assistindo gravado em outro horário, bom dia! Hoje, eu coloquei dia 23, mas hoje é dia 24 do nosso devocional Mulheres Enraizadas. E hoje nós vamos falar sobre raízes podadas. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, 2. Tempos atrás, conversei com uma amiga que passava pelo processo de adaptação a uma nova cidade. E ela me disse: descobri que as raízes são podadas. Eu não sabia disso. Até então, imaginava que somente os galhos podiam ser podados. Mas ela tinha razão. As raízes precisam ser aparadas, a fim de estarem prontas para receber os nutrientes de uma nova terra. É o que acontece quando uma árvore está para ser transplantada. Precisa que as raízes sejam podadas se o objetivo é voltar a crescer e se desenvolver em um novo ambiente. Então, olha só, né? Ela está trazendo para nós que as raízes também são podadas e não somente as folhas, os galhos. Costumamos falar a respeito das transições divinas e achamos bonito escutar a explicação acerca da transformação. Mas nem sempre nos atentamos ao fato de que o sofrimento está presente durante todo esse processo. Ao mudar de cidade, por exemplo, a pessoa se afasta de suas raízes familiares e isso pode lhe causar tristeza e ansiedade. Passar por um tratamento médico, dependendo da gravidade, pode gerar dores e perdas. Reformar uma casa exige muita paciência e persistência diante das estruturas que vêm abaixo da bagunça generalizada e do pó que circula pelo ar. Por isso, muitas de nós nem sempre conseguimos vencer a depressão e a dor de entender os tempos de transição marcados por Deus. E aqui há uma verdade simples e profunda. Deus age por meio de estações. Aquilo que nós conversamos ontem, né? Que Deus age por meios de ciclos, de estações e que nós precisamos entender qual a estação nós estamos neste momento. Porque se nós trouxermos a consciência qual é a estação que nós estamos nesse momento, será mais fácil, será mais reconfortante nós nos dispusermos a passar por essa estação, né? Aqui há uma verdade simples e profunda. Deus age por meio das estações. Segundo o profeta Daniel, Deus põe e depõe reis. Daniel 2:21. Isso quer dizer que ele é quem tem o poder de controlar os tempos e tudo o que acontece. O processo de crescer e diminuir, ganhar e perder, estar bem ou mal, abraçar e soltar, nascer e morrer, altos e baixos, explicam a vida humana em seu conjunto. Agora, seja qual fase nos encontramos, temos de estar sempre cientes de que, enquanto vivermos e andarmos com Deus, seremos podadas. Não me lembro em qual devocional que eu falei sobre os picos e vales, né? Que Deus nos leva a vivermos picos e vales, porque são nos momentos de vale em que Ele amadurece, em que Ele poda as nossas raízes, para que quando nós estivermos no pico de novo, a gente passe para o próximo nível. Esses romperes que a gente tanto fala, né? Eu quero romper em Deus, eu quero romper no meu financeiro, eu quero romper no meu profissional, eu quero romper em determinadas áreas da minha vida. Esses romperes que a gente fala, eles necessitam de períodos de picos e vales. É por isso que a nossa vida muitas vezes é uma montanha russa, que a gente fala, nossa, mas parece que eu nunca tô estável. É sempre uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Mas perceba, porque muitas vezes é nesses altos e baixos, é nesse lá em cima e lá embaixo que Deus está amadurecendo em você a mulher que Ele te criou para ser.
A poda divina, porém, não tem a intenção de eliminar, cortar e jogar fora, mas de aparar, renovar e possibilitar crescimento e ainda mais vida. É exatamente o que o texto bíblico de hoje nos ensina. Em contrapartida, você pode estar pensando, mas se tudo está indo tão bem na minha vida, por que mudar? Por que Deus tem que vir com essa poda? Por que Deus tem que me trazer esses altos e baixos? Se já está tudo tão bem, se já está tudo tão encaminhado, se hoje está tudo muito bom do jeito que está, por que eu preciso passar por esse vale? Se aqui no pico tá muito bom, eu tô na melhor fase da minha vida, por que tinha que acontecer essas coisas? A resposta é fácil. A poda é necessária. Para que as suas raízes sejam fortalecidas em um novo lugar, em um novo tempo, e a fim de que você tenha a oportunidade de ampliar o seu círculo de relacionamento, influência e vá de glória em glória, isso requerá a submissão e a poda de Deus. As feridas, os aparos, a eliminação das pontas secas e quebradiças tem como propósito nos livrar de algo que julgamos demasiadamente importante e que talvez esteja nos impedindo de aprofundarmos as nossas raízes de forma saudável em uma nova terra. Eu lendo esse parágrafo aqui, eu me lembrei de um exemplo bem prático do dia a dia, que é o cabelo, nosso cabelo. Então, eu tô com o meu Benjamin, né, o meu sobrinho, que ele vai fazer 4 meses agora, dia 23, dia 24, ele faz 4 meses. E agora, semana passada, a minha irmã levou ele pra cortar o cabelo. E aí, ele cortou aqui, baixinho, tava bem despontado, né, menino, a gente vai cortando mesmo. E o cabeleireiro, barbeiro, né, falou assim pra ela, você vai ver como que o cabelo ele vai crescer mais forte agora. O barbeiro falou isso pra ela. Então ele podou as pontinhas do cabelo do Benjamin e falou: agora este cabelo vai crescer mais forte. Nós aqui, mulheres, né, com o nosso cabelo, quando a gente quer que ele cresça mais rápido, qual é a estratégia que nós usamos? Quando a gente quer que ele cresça mais rápido e mais forte, qual é a estratégia? Cada 2, 3 meses você ir lá e cortar as pontinhas, né? Essa é a estratégia para quem quer que o cabelo cresça mais rápido e mais forte. Carol, mas eu não corto as minhas pontinhas. Já faz 1 ano que eu não corto o meu cabelo e ele tá aqui. Mas talvez ele esteja fraco, quebradiço, caindo. E talvez se você tivesse feito a poda a cada 3 meses, por exemplo, hoje ele estaria mais forte, mais comprido, mais saudável. Então, eu lendo esse parágrafo, me veio muito esse exemplo na minha mente para ilustrar para vocês de forma prática como é importante as podas que Deus faz na nossa vida. Porque Ele quer nos ver crescer, Ele não quer nos ver plantadas no mesmo lugar, igual uma planta, né? Todo mundo fala assim, nossa, parece uma planta. O que significa parecer uma planta? Você tá ali, só existindo. E não é isso que Deus quer pra gente. Ele não quer que a gente só exista. Ele quer que a gente transborde, que a gente desfrute. E para que nós possamos crescer, transbordar, desfrutar, são necessários os períodos de poda. E são nos períodos de poda que Deus nos chama para evoluirmos, para amadurecermos e para trabalharmos dentro de nós novas habilidades e novos conhecimentos necessários para esse crescimento. Nós devemos, na verdade, né, louvar e agradecer a Deus pelos períodos de poda. Louvar e agradecer a Deus se deu uma mexida aí na sua vida. Por quê? Porque você sabe que Deus está querendo te levar para um lugar maior. Hoje, quando acontecer essa situação na sua vida de que, nossa, mas agora que estava tudo tão bem, que estava tudo fluindo, vem mais um desafio. Você louve a Deus, você já e agradeça de imediato, porque você sabe que Deus está querendo te levar de novo para um novo nível, que Deus está querendo te tirar da onde você está e te levar a lugares diferentes e a lugares maiores. Por isso que a palavra diz, né? Louve a Deus independente da situação, porque Ele está vendo coisas que nós não estamos vendo, porque Ele está enxergando lá na frente, lá no nosso futuro, Ele está enxergando tudo o que acontece além da nossa própria visão. Então, louvar a Deus
independente da circunstância. É uma estratégia inteligente para as mulheres que querem viver um romper e querem viver coisas maiores em Deus e no mundo natural também. No profissional, no financeiro, é Deus em primeiro lugar. É você colocar Deus de verdade acima do seu negócio, acima da sua família, acima da sua casa, acima do seu esposo. Quando eu estava ali no período mais difícil do meu deserto, eu ouvi a seguinte frase, né? Você tem que amar Deus até que nada mais importe. E eu fiquei pensando na profundidade dessa frase, porque às vezes a gente ouve as coisas, né? Colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente fala assim, beleza, isso é fácil. Mas para pensar, mulheres, na profundidade dessa frase. Para analisar a raiz profunda dessa frase. E aí, naquela ocasião, eu parei para pensar, né? E eu comecei a fazer um link com as coisas da minha vida. Hoje, eu colocaria Deus, se fosse para eu escolher, né? Entre o pai das crianças, naquela ocasião ali que eu tava vivendo. O pai das crianças ou Deus? O que eu escolheria? Óbvio. É óbvio que Deus, né? Olha aqui, eu aqui sozinha, separada, tendo que cuidar de 2 crianças agora, passando esse perrengue todo, é óbvio que eu escolheria Deus. Beleza? Essa foi fácil, né? Se eu tivesse que escolher entre a minha mãe e Deus, o que eu escolheria? É óbvio que eu escolheria Deus, né? Minha mãe, ela já tem a família dela, ela já me criou. Então, é óbvio que eu escolheria Deus. E eu fiquei pensando, né? Nossa, acho que eu tô bem nessa, né? De até que nada mais importe, Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas daí o Espírito Santo me perguntou assim, e os seus filhos? Se você tivesse que escolher Deus ou os seus filhos? Se você tivesse que entregar um dos seus filhos, como Deus pediu para Abraão entregar Isaac, o que você faria? Ali Deus me quebrou no meio, né? Ali ele me quebrou no meio, mulheres. E aí eu entendi a profundidade dessa frase. E naquele momento eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor trabalhe em mim. Porque hoje, se eu tivesse que escolher entre Deus e os meus filhos, eu escolheria os meus filhos. Eu ainda sou fraca na minha fé. Eu ainda sou fraca no meu amor por ti. Mas eu quero essa profundidade. Eu quero amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu quero escolher o Senhor acima de todas as coisas. E eu quero ter no meu coração que se um dia eu precisar entregar um dos meus filhos, o Senhor me pedir, eu vou continuar amando o Senhor acima de todas as coisas, entendendo que é tudo para honra e para glória de Deus. E ali eu comecei esse processo, porque eu entendi que eu precisava de intimidade e de profundidade com Deus, para de fato colocar Ele acima de todas as coisas. E ali começou esse processo, né? Começou esse processo e eu fui, em todas as orações eu pedia para Deus, vim trazer entendimento pro meu coração e tal. E um belo dia, mulheres, acreditem, no meu momento de secreto, no meu momento de intimidade com Deus, veio como... Sabe quando parece que tira a cortina, que tira a venda dos olhos? E eu entendi o seguinte, Deus trabalhou, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, né? Que os filhos que eu tenho, a Sofia e o Samuel, também foi Deus que me deu. Também foi Deus que colocou na minha vida. Os filhos, os meus filhos, eles são primeiro filhos de Deus. E Deus confiou essas crianças a mim e ao Tiago. Essa sementinha, ela veio lá do céu. Essa sementinha estava lá com Deus. E aí ele falou assim, agora é o momento do Samuel nascer, porque o propósito dele já está no tempo dele ser plantado na barriga da mãe dele, da mulher que eu escolhi para ser a mãe dele, para que o propósito que eu tenho na vida dele seja cumprido a tempo. Então vamos ver, deixa eu ver aqui, essa família aqui. Vai ser a Carol e o Tiago, que serão os pais do Samuel. Então eu pego a minha sementinha, eu vou confiar a minha sementinha para essa mulher. E ele coloca dentro de nós. Deus me deu
Samuel. Deus me deu a Sofia. Ele confiou essas crianças para que eu cuide, para que eu ame, para que eu eduque, até que ele volte. É tão forte isso que percebam, Deus, ele não é avô dos meus filhos, ele é pai dos meus filhos. Olha a profundidade de uma pequena reflexão que eu fui fazer, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Não é simplesmente ler as coisas por ler, mas é você realmente falar, meu Deus, será que eu tô com intimidade, com profundidade em Deus a esse ponto? Será que se tivesse essa situação, o que eu faria? E naquela situação eu vi que eu não amava a Deus sobre todas as coisas. E eu fui pedindo entendimento, eu fui pedindo para Deus me mostrar, para Deus me moldar. E olha a profundidade da ministração que eu tive do Espírito Santo. Gente, não foi ninguém. Eu não participei de nenhuma live, eu não participei de nenhum lugar. Alguém me explicando, me falando dessa forma que eu tô falando para vocês. Isso verdadeiramente veio dos céus. Quando eu falo para vocês que eu vivi muita coisa no secreto, que vocês não têm noção. Então, Deus, ele não é avô dos nossos filhos. Ele é pai. Da mesma forma que Deus é meu pai, Deus é pai dos meus filhos. Deus é o pai da Sofia e do Samuel. É o pai celestial. Eu tô ensinando para as crianças, né? O Samuel, que já entende mais, ele já fala que ele tem 2 pais. O pai Tiago, Tilica, que ele fala, e o pai do céu, que é Deus. Então hoje ele já sabe que ele tem 2 pais. Claro que ele não tem um nível de entendimento sobre isso. Mas então, se ele é o pai dos meus filhos, entende que ele é que tinha os meus filhos antes de me conceder o privilégio e a honra de criá-los e educá-los aqui nesse mundo? E quando eu entendi isso, quando o Espírito Santo veio ministrar isso ao meu coração, o meu relacionamento mudou com os meus filhos. A minha forma de enxergar Deus mudou ainda mais. Porque eu comecei a entender, meu Deus, Deus me confiou essas crianças, Deus me escolheu para ser mãe dessas crianças. Assim como Ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Assim como Ele escolheu José para ser o pai terreno de Jesus. Deus escolheu você e o seu marido para serem os pais terrenos dessas crianças, dos seus filhos. E aí quando eu entendi isso, eu falei, olha a grandiosidade desse propósito. Olha o que eu tenho na minha mão. Então a minha responsabilidade, ela é muito grande. A minha responsabilidade como mãe, ela é muito grande. Porque Deus, Ele tem um propósito específico para o Samuel. Ele tem um propósito específico para a Sofia. Ele tem um propósito específico para os seus filhos. E Ele confiou você, o seu marido, a sua casa, a sua família, para colocar essa criança, para ela ser acolhida, para ela ser nutrida, para ela ser ensinada, para que esse propósito lá na frente ele seja cumprido. Então, quando Deus chamar os meus filhos para cumprirem o propósito que eles precisam cumprir, o que eu tenho que fazer? Abençoar. Dar a bênção e dizer, meus filhos, chegou o tempo de vocês viverem aquilo que Deus criou vocês para viverem. Foi para isso que eu fui chamada. Foi para isso que eu fui escolhida. Para acompanhar vocês até aqui. Mas de agora em diante vocês vão cumprir o que Deus tem para vocês na vida de vocês. Olha que profundo isso. E olha que lindo isso. E a partir daquele momento que eu entendi tudo isso, eu falei, Deus, eu consigo agora escolher primeiro Deus e depois os meus filhos. Porque agora eu entendo que os meus filhos são primeiro filhos de Deus. Que os meus filhos foram emprestados e confiados a mim.
para ser a mãe terrena deles, para cuidar deles aqui, nesse mundo louco que a gente vive. Mas o dia que Deus chamá-los, independente qual seja o propósito, independente, gente, qual seja o propósito, seja chamá-los para uma missão, para algo que seja longe de mim, eu preciso entregar e confiar que Deus tem o melhor para eles. Não foi de um dia para o outro que isso tudo foi ministrado no meu coração. Não foi de um dia para o outro que eu tive esse entendimento. Foram dias falando, Deus, eu não entendo. Eu não consigo entender. Hoje eu ainda não escolheria o Senhor ao invés dos meus filhos. Então trabalha em mim, me mostra, porque eu sei que eu preciso disso. Então Deus não está nos chamando para viver uma intimidade, um relacionamento de mentira, não. Ele nos quer do jeito que nós estamos, com a nossa verdade. Deus, olha, hoje eu não sinto nada quando eu venho fazer meu secreto, meu devocional, mas eu quero sentir. Eu quero, sabe essa coisa que o povo fala? O Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo ministra. Hoje eu não sinto nada disso, mas eu quero sentir. Eu quero sentir, eu quero viver isso. Eu quero ter essa profundidade que eu vejo as pessoas tendo. Eu quero ter essa intimidade que eu vejo as pessoas tendo. Então me ajuda, porque eu quero. E aí você mergulha. Porque a oração é o quê? Você orar, você falar com Deus. Você fala do jeito que eu tô falando aqui com vocês. Deus, é isso, é aquilo outro. Não precisa de palavra bonita, não precisa de nada. E depois você entra em ação. O que é ação? É você ler a palavra, é você buscar estar em ambientes que louvem a Deus, estar com pessoas que são de Deus. E assim Deus vai trabalhando no nosso mais profundo íntimo, nas nossas mais profundas dores. Eu não sei qual é o propósito que Deus tinha em trabalhar esse tema em específico naquele momento comigo, mas Ele sabe. E talvez se naquele momento eu não tivesse tido esse entendimento que eu tenho hoje com relação aos meus filhos, algo no meu processo de restauração que tem acontecido, Deus não ia conseguir fazer alguma coisa. Porque lembra que eu falo pra vocês? Para que o novo venha, é preciso tirar o velho. A gente precisa ir removendo as camadas. Então que hoje você possa remover essas camadas e pensar: o que eu estou colocando acima de Deus? Os meus filhos? O meu marido? O meu trabalho? A minha mãe? Aonde está a minha dependência emocional? Em Deus ou nas pessoas? Isso é uma forma de Deus curar os nossos relacionamentos. Lembre-se, a poda sempre se dá em ciclos e estações, por isso não durará para sempre. Mulher, o Senhor é fiel para concluir o cultivo que iniciou em você. Portanto, submeta-se ao agricultor e permita que as suas raízes sejam podadas por ele. Ai, essa palavra. Submeter-se, submissão. Submeter-se a uma autoridade, submeter-se em obediência a Deus, submeter-se ao marido, que deve ser o sacerdote, o homem da sua casa, submeter-se a figuras de autoridade. Uma palavra que para mim foi tão difícil de entender, que eu já contei aqui em devocionais anteriores, mas que é tão necessária para nós mulheres vivermos o nosso propósito aqui. Vamos orar? Querido Deus e Pai, no dia de hoje nós queremos te agradecer por essa manhã, por o Senhor ter nos concedido mais um dia para acordarmos e estarmos na Tua presença. Muito obrigada pelo rico ensinamento que o Senhor trouxe no dia de hoje. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos pelos altos e baixos das nossas vidas, porque nós estamos entendendo que todas as vezes que o Senhor nos leva para um período de deserto, para um período de esterilidade, para um período de baixa, o Senhor quer nos trabalhar o nosso interior para nos levantar a lugares ainda mais altos.
Pai, eu peço que no dia de hoje, Pai, todas essas mulheres que estão aqui no ao vivo ou no gravado, que elas recebam uma porção dobrada de entendimento acerca do que o Senhor deseja fazer nelas e através delas. Que o Senhor venha, Pai, restaurar, curar, libertar essas mulheres de tudo que ainda esteja impedindo elas de viver e estar sobre a tua vontade, de se submeter inteiramente ao teu favor e ao teu querer. Trabalhe em nós, papai. Cuide da nossa vida, cuide da nossa casa, cuide dos filhos que o Senhor nos confiou, para que nós possamos amar, cuidar, nutrir, educar essas crianças. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigada por esse devocional. Nós te louvamos e te agradecemos, tudo para o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um ótimo dia e até amanhã.